A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fala eu, Alan, estamos em mais um vídeo. Fazia um tempo já que não gravava vídeo para o canal, e dessa vez estou gravando uma estrutura de um jeito um pouco diferente, porque o vídeo de hoje será uma breve aula. Será uma breve aula sobre um questionamento que é feito por alguns, é feito por alguns cristãos, é feito por pessoas que não são cristãs. E a pergunta é: o que afinal de contas é teologia? O que é teologia? O que é isso que alguns pastores, evangelistas, o que alguns membros da igreja tanto se dedicam, tanto buscam se esforçar? O que afinal de contas, ou para que fim, qual é o propósito da teologia? E é isso que eu quero falar com vocês. E eu já peço já de início para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe com alguém que tem interesse sobre esse assunto, tem uma dúvida sobre o que é teologia, o que os homens dizem sobre teologia, qual é a necessidade da teologia para a igreja, para a sua vida. Algumas pessoas desprezam este assunto, desprezam este tema, desprezam as matérias da teologia e não sabem as maravilhas que estão perdendo, não sabem as pedras preciosas que podem receber ao meditarem, ao buscarem estudar a teologia. Amém? Então, já de início, gostaria de pedir para vocês, para que vocês abram a Bíblia de vocês, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 4, perdão. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu estarei lendo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, atento, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para amigos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está dando um conselho, uma instrução para o seu filho na fé, Timóteo. Dentro do tempo em que vivia, havia muitos homens que estavam anunciando um falso evangelho, anunciando falsas doutrinas, anunciando a teologia romana, anunciando a teologia grega, isso é, o estudo ou o assunto sobre os deuses gregos, sobre os deuses romanos. Eles estavam anunciando os seus deuses. Os gregos também tinham a sua filosofia, ou seja, eles estavam anunciando o que Platão falava, o que Aristóteles falava, o que já havia fragmentos do que eles viriam dizer. Estavam anunciando novas filosofias, estavam anunciando filosofias contrárias a Cristo, ou seja, o tempo em que Timóteo vivia era um tempo de divergências dentro do quesito conhecimento verdadeiro. E é interessante observar uma questão acerca do conhecimento de Deus. Primeiro, que o conhecimento acerca de Deus é um princípio de vida e um princípio para a vida. Isso a gente vê desde o Gênesis. Isso é anunciado, isso é expresso desde o Gênesis. Repetindo o que eu disse, que o conhecimento de Deus é um princípio de vida e é um princípio para a vida. Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, Deus, este conhecimento que Deus revela, esse conhecimento que Deus revela ao casal primitivo,
para eles significava morte ou vida. Ou seja, o que eles receberam de Deus foi uma revelação que assim que eles recebem isso, torna-se um conhecimento. E este conhecimento que eles recebem é: se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrem. Ou seja, essa revelação, que agora para eles é conhecimento, é vida. Porque se eles se comprometerem com aquilo que eles conhecem, agora eles têm vida. É o meio pelo qual Deus mantém o casal primitivo vivo. Qual é o meio pelo qual Deus mantém o casal primitivo vivo? Pelo seu conhecimento, por aquilo que Deus revelou, por aquilo que Deus mostrou a eles, que se eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso é, receberam o conhecimento. Só que o meio pelo qual vocês terão vida é se comprometendo com isso que eu estou revelando a vocês. Ou seja, comprometer-se com o conhecimento de Deus é vida, e não comprometer-se com aquilo que Deus revelou, certamente será a morte. Isso também é testemunhado pelo reconstrutor de Jerusalém, que é Neemias. Neemias, capítulo 9, peço a vocês que abram a Bíblia, Neemias, capítulo de número 9. Neemias diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 29 em diante: Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se voltaram arrogantes, desobedeceram os teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. Ou seja, o que Neemias está dizendo é: o Senhor se revelou, o Senhor deu as ordens, o Senhor deu os mandamentos, mas eles se recusaram a ouvir. O que Neemias está dizendo é que a palavra de Deus é vida para aqueles que a obedecem, e para aqueles que não obedecem ao conhecimento que receberam de Deus, certamente será destruição e será caos, será morte, porque aquele que revelou a si mesmo é um Deus vivo. E desobedecer a palavra daquele que é vivo é se movimentar, é se dirigir em direção à morte e ao caos. Ou seja, aquilo que os homens receberam de Deus, que é revelação, o que é uma revelação dentro do que eu estou dizendo e dentro do que Deus fez aos homens? Ele descortinou, ele abriu as cortinas para que a sua luz entrasse no coração dos homens. Porque os homens podem conceber muitas imagens de Deus, como os filósofos ao longo dos tempos fizeram, como há muitas suposições de Aristóteles, há muitas suposições de Anselmo, há muitas suposições de Platão, há muitas suposições de Spinoza, há muitas suposições dos filósofos sobre Deus. Só que essas concepções, essas criações, essas imaginações, reflexões de Deus, sem o embasamento da sua própria revelação pessoal, é vazia, é andar em cima dos ovos, é andar sem segurança. Só que Deus se revelar é um ato de graça e de misericórdia, porque, como expressei e demonstrei para vocês no Gênesis, que Deus revelar-se ao casal primitivo era Deus expressando misericórdia para que eles não morressem, é Deus expressando graça a eles. E isso também é maravilhoso, porque eles não caíram. O momento em que Deus revelou acerca daquela árvore, eles ainda não tinham caído. Ou seja, Deus revelar-se é Deus prevenindo o homem de cair. E pós-queda, Deus revelar-se é Deus buscando restauração do homem. Espero que esteja dando para compreender o que estou dizendo. Só que há 4 maneiras pelas quais Deus se revela. Há a revelação visível, que é a criação. Há a revelação audível, que é a palavra escrita. Quando lemos, nós estamos ouvindo. Há a revelação, a palavra encarnada, que é a junção das duas revelações anteriores. Porque Jesus, ele é tanto visível, pois fez carne, e ele é a própria palavra de Deus encarnada, ou seja, audível.